O tema é a verdadeira comida que sacia a alma humana. Glória a Jesus. A verdadeira comida que sacia a alma humana. Glória a Deus. Santo é, santo é, santo é o Senhor. Maravilha. João capítulo número 4, versículo 31 em diante. Assim está escrito. E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, que significa nesse caso mestre, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os seus discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? E Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Oh, aleluia. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Glória a Deus nas alturas. Poderoso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Agora vá no capítulo número 6. Glória a Jesus Cristo. Sim. Capítulo número 6. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo. Glória a Deus. Vamos começar no versículo 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Glória a Deus. E no 48, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Oh, aleluia. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Aleluia. Glória a Deus nas alturas. Maravilhoso Deus. E no versículo a seguir Jesus disse: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a minha carne, ou a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Sim, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Oh, aleluia. Glória a Deus. I may be weak, your spirit strong in me, my flesh may fail, my God, you never will. Aleluia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre, forever. Aleluia, forevermore. Glória a Deus. Ele disse estas coisas na cidade, na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Ele disse estas coisas, sim, onde? Na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Cafarnaum, aleluia, Cafarnaum.
Glória a Deus. Cafarnaum. Maravilha. O pão, o verdadeiro pão, ou a verdadeira comida, assim, que sacia a alma humana. Glória a Jesus. Amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, estamos a ver algo, relato verídico de fatos verídicos, sim, pois isso tudo aconteceu lá em Israel, nos dias do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quando falo os dias do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, refiro-me no seu ministério terreno, sim, no seu ministério terreno. Glória a Deus. Num certo dia, deixa-me tentar fazer uma pequena resenha, de forma lacônica, como dizia um certo professor meu, de forma abreviada. Um certo dia, o Senhor Jesus Cristo ia andando com os seus discípulos e ia para as bandas da Galileia, que é o norte lá de Israel. Mas convinha-lhe passar pelas bandas da Samaria. E assim que eles iam andando, sim, chegaram até aquela zona de Sicar, até a fonte, a famosa fonte de Jacob. Sim, glória a Deus. E lá o Senhor sentou-se e deixou os discípulos irem até a cidade e comprarem comida, se abastecerem por comerem e continuarem a marchar. E ele ficou só. E quando, glória a Deus, os discípulos se apartaram fora, de repente apareceu uma mulher que foi até o poço para poder carregar a água. E o Senhor pediu-lhe água. E pronto, como já é sabido, né? Está lá na Bíblia. E a mulher não quis dar, porque percebeu que estava em um judeu e porque existia uma inimizade entre os judeus e os samaritanos, não se comunicavam por causa do passado, assim, do historial que houve a quando da deportação do povo que habitava na cidade de Samaria. Foi feita pelo rei lá da Assíria, não do rei da Síria, da Assíria. Glória a Deus. Existiu a Síria, que foi o império. E existiu e até hoje existe a nação Síria, que está lá no norte de Israel, e o império assírio. Glória a Deus. Da Assíria, que hoje já não existe. Glória a Deus. Então aquilo que o rei lá da Assíria havia feito, tirando o povo que habitava na cidade de Samaria, levou-os para o cativeiro, e no lugar do povo que habitava lá na cidade de Samaria, ele introduziu muitos estrangeiros, oriundos de várias nações, de vários povos. E os demais de Israel, sabendo disso, consideravam aquele povo de estrangeiro, até nos dias do nosso Senhor Jesus Cristo. Embora nem todos que lá habitavam eram estrangeiros, porque houve algo não muito bom quando aquele povo começou a habitar naquela cidade. Eles começaram a fazer as suas práticas de idolatria e muito mais, e o Senhor permitiu que animais ferozes invadissem as cidades e começaram a matar os moradores, até que os moradores clamaram e mandaram cartas para o rei, e aquele chegou até o rei: olha, o povo que você introduziu naquela cidade está sendo invadido pelos animais, os leões, os leopardos, os tigres estavam invadindo, estavam a matar o povo. E eles entenderam que o povo estava a fazer atos contra a lei do Deus de Israel, e o Deus de Israel estava furioso, chateado, e assim estava a mandar aqueles animais para tragá-los. E foi assim que ele, o rei, aconselhado, mandaram alguns sacerdotes levitas, israelitas, para que fossem ensinar as leis do Deus de Israel àquele povo. E assim ficaram lá. E houve aquela mescalação, aquela mistura. Com o passar do tempo,
Já ninguém mais ficou sabendo quem era realmente o verdadeiro israelita e quem era realmente o verdadeiro estrangeiro. Por isso os samaritanos também começaram a se considerar filhos de Abraão, por isso não aceitavam que fossem chamados de estrangeiros, por causa daquela mistura já que acabou havendo. Louvado seja o nome do Senhor, porque também aprenderam as leis, sim, do Deus de Israel, e começaram a adorar nos montes. Por isso a mulher reivindica dizendo: nós e nossos pais adoraram neste monte, sim, e o nosso pai Jacó, sim, e seu rebanho, e não só, beberam desse poço. É você porventura maior que o nosso pai que bebeu desse poço? E vós dizeis que isso em Jerusalém se deve adorar. Nossos pais adoraram nesse monte. Queria discutir Bíblia, queria discutir Palavra de Deus com aquele que é a própria Palavra de Deus em pessoa. Oh, aleluia. Mas depois percebeu que não valia a pena. Glória a Jesus. E assim a mulher, antes de se retirar, os discípulos chegaram. E os discípulos ficaram maravilhados porque acharam o Senhor a conversar com uma mulher. Ficaram assustados. Eu creio que os demônios estavam a atacá-los. Foram atacados, claro. Eles estavam a dizer: ele está a pancarar a senhora, está a pancarar. Diz a Bíblia que eles ficaram assim maravilhados. Começaram a se olhar entre eles. O que ele estava a falar com essa mulher? O que ele estava a falar? Porque assim que eles foram chegando, a mulher também se retirou, foi a correr para a aldeia, então para a cidade, e avisaram que ele havia ouvido daquele homem, e dizendo também que porventura não seria o mesmo, não seria o Cristo. Mas eles sempre estavam atônitos, estavam assim admirados. Estava a conversar com uma mulher. Será que estava lá a panquerar essa mulher? Será que assim, Satanás estava falando na mente dos meus? Ele estava lá a panquerar a senhora. Vocês estavam lá, estavam por aí a panquerar, estavam não sei o que, está vendo? Mas só que ninguém teve coragem de perguntar a ele. Ninguém teve coragem, diz a Bíblia, ficaram só calados, a murmurar entre eles. Sim. E quando disseram-lhe: mestre, aqui está a comida, come. Ele disse: uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. E assim, a inquietação deles, que já tinham, pelo facto deles acharem o Senhor a conversar com aquela mulher, aumentou. Começaram agora a questionar consigo mesmos: trouxe-lhe porventura alguém alguma coisa de comer? E eu creio que eles começaram a dizer: será que essa mulher deu-lhe de comer? E ele já está repleto, não quer mais da nossa comida. Não é possível. Então ele nos mandou ir comprar comida na cidade. Agora está a dizer que tem uma comida para comer que vós não conheceis. Mas o Senhor, entendendo os seus pensamentos e as murmurações entre eles, disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aleluia. Nem com isso entenderam. Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Oh, aleluia. E realizar a tua vontade, pois tudo que sou, pois tudo que tenho, o meu coração e minhas vontades entrego a ti. Espírito Santo, faz de mim o teu querer, pois tudo que sou, pois tudo que tenho, o meu coração e minhas vontades entrego a ti, Espírito Santo, meu grande amigo. Sim, glória a Jesus. E o Senhor começou a mostrar aos discípulos, sim, o que aquilo significava, vontade do Senhor na sua vida, ou que ele tinha que fazer e realizar a obra do Senhor. Mostrou-lhes. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no versículo 6,
que nós lemos, versículo 45, 6, 7 em diante, vemos, glória a Deus, algo que aconteceu. Vemos algo verídico. Sim, um povo que estava faminto e que foi saciado. Depois de serem saciados pelo mais da multiplicação, eles foram atrás do Senhor. Depois do Senhor ter se apartado deles, foram atrás dele e acharam o Senhor. E assim começaram a questionar ao Senhor quando é que ele havia chegado àquele lugar. E Jesus, percebendo que eles não estavam atrás do Senhor porque tinham simplesmente visto o milagre e queriam ser transformados, não. É porque eles viram o milagre da multiplicação, não o milagre da transformação, o milagre da multiplicação. É porque eles estavam mais preocupados com a multiplicação dos pães para saciar a fome humana, ao invés do milagre da transformação para saciar a sua sede, a sua fome espiritual. Então o Senhor, percebendo, olhando para eles, disse-lhe: vós me procurais, me buscais, não porque comeste do pão e vos saciastes. Ou seja, vós me buscais porque simplesmente comeste aquele pão, sim, e vos saciastes com o pão humano que vós comestes. Mas eu vos digo que existe um pão melhor que aquele que vós comestes. Sim. E por causa disso eu digo que vós me buscais não porque credes que eu possa transformar vossas vidas. Sim, mas porque vistes aquele milagre da multiplicação. E Jesus mostra a eles, dizendo a eles: trabalhai não para a comida que perece, mas para a comida que permanece para sempre. Sim, porque esta comida que permanece para sempre é a comida que o Pai Celestial selou. É a comida que está selada. Oh, aleluia. E Jesus mostra que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer de mim nunca provará a morte, nunca mais morrerá. Porque eu sou o pão do quê? O pão da vida. Aleluia. Pão da vida. Como uma canção que se cantava na católica, quando criança eu ouvia essa canção. Sim, só que já esqueci, né? Estou a tentar lembrar-me um pouquinho, fala um pouco do pão da vida, uma coisa dessa. Cantavam toda vez que tivesse que quando havia a hóstia, que nós chamamos de Santa Ceia, lá na católica chamam de hóstia, Eucaristia, enfim, então punham essa canção, cantavam, foi o pão da vida, porque não sei o quê, enfim, glória a Jesus Cristo. Jesus mostra aquele povo que eles precisavam trabalhar para a comida que não perece, para a comida que não passa, mas para a comida que permanece para sempre, porque aquilo é o que mais importava, porque só assim eles poderiam ter vida, só assim eles poderiam viver, só assim eles poderiam sair da morte espiritual em que eles se encontravam, para que eles pudessem viver e nunca mais provar a morte, nunca mais a morte ter poder sobre eles. Glória a Jesus Cristo de Nazaré. Veja, meu irmão, e perceba que assim como existe fome física, existe fome espiritual. Assim como existe sede física, sede humana, existe também sede espiritual. Aliás, o ser humano, sim, é constituído por duas realidades. Uma realidade física, humana, e uma realidade espiritual. Isto é, o homem espiritual e o homem físico, a alma e o corpo físico. Percebeu? Independentemente do que do espírito, mas o espírito também é espiritual. Então, se o homem é constituído de espírito, que a alma, nesse caso, vamos assim dizer, e o homem físico, então significa que
O homem físico se alimenta de coisas físicas, de alimentos físicos, bebe bebidas físicas, sim, água, sumo para saciar a sua sede. Come as comidas humanas para saciar a sua fome. Assim também o homem espiritual precisa ser nutrido, precisa comer para saciar a sua fome. Não só saciar a fome, mas também para ficar nutrido. Porque não adianta só comer uma comida qualquer só porque está com fome. Depois, no final de tudo, contrair enfermidade, ficar doente. Precisa comer uma comida, não só que vai saciar a fome, mas também que vai trazer saúde. Por isso chama-se nutrir. Sim, que contém nutrientes, vitaminas, proteínas, enfim, isso tudo para a saúde do corpo. Glória a Deus nas alturas. Assim também o homem espiritual precisa ser nutrido, precisa ser alimentado. Por isso, quando o Senhor Jesus Cristo lá no deserto, todos já leram essa passagem bíblica, até quem não leu, mas já ouviu falar da tentação do Senhor no deserto, durante 40 dias, 40 noites. Mas diz a Bíblia que ao cabo dos 40 dias, 40 noites, apareceu Satanás para tentá-lo. Mas não significa que ele não foi tentado durante aqueles dias que ele estava lá. Já foi tentado, mas Satanás aparece, sabendo que o Senhor já estava no final do seu jejum, aparece para tentar desviá-lo. Mas ele já enviava várias coisas. Mulheres, homens, enfim, até feras apareciam lá para ameaçar, para ver se o Senhor fugisse. Mas o Senhor não fugiu. Glória a Deus. E o Senhor, numa das tentações, porque estava com fome, Satanás disse: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Mas o Senhor respondeu-lhe: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? De Deus. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Jesus. Percebeu? De toda a palavra que sai da boca de quem? De Deus. Sabe o que significa isso? Significa que se o homem físico come coisas físicas, o homem espiritual não se alimenta de alimentos físicos, mas sim se alimenta de alimento espiritual. Isso significa que o homem, glória a Deus, além do seu homem físico, tem o homem espiritual. E o homem espiritual não vai comer fungos, não vai comer massa, não vai comer batatas, não vai comer picanhas, não vai comer bifes, não vai comer não sei o que, aqueles que cozidos, assados, não sei o que, fritos, não sei, grelhados. Não vai comer isso, não. Vai comer comida espiritual. E essa comida espiritual é a que o Senhor Jesus Cristo disse: toda palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra que sai da boca de Deus é o verdadeiro pão que desceu do céu, que dá vida a todos, aleluia, que são mortos para que vivam. Ou os moribundos, está vendo? Alguém que está anêmico, está moribundo, porque está há muito tempo sem comer. Porque quando o homem não come, o que vai acontecer? Fica fraco. Se continuar assim depois, fica anêmico, ou então desnutrido, depois, consequentemente, a morte. Assim também acontece no mundo do espírito, para o homem espiritual. O homem espiritual não está a se alimentar do alimento apropriado, porque até o homem espiritual tem se alimentado, mas o problema é que não se alimenta do verdadeiro alimento. Por isso eu disse, não adianta somente comer, porque se tiver a comer comidas inapropriadas, o que vai acontecer? Ao invés de ficar nutrido, vai ficar desnutrido. Desnutrição. E vai provocar muitas doenças e, consequentemente, a morte. Percebeu? Que significa que o homem espiritual, de todo ser humano, não vive sem se alimentar de alguma coisa. Ou se alimenta de Deus, da palavra que saiu da boca, que sai da boca de Deus, do verdadeiro pão que veio, que desceu do céu. Percebeu? Ou se alimenta da comida venenosa, da água lamacenta, da água
poluída, suja, sim, que vem de Satanás, ou se alimenta da comida que vem do diabo, do pão que como se diz lá que os da Universal, do pão que o diabo amassou. O pão que o diabo amassou. Do pão que o diabo amassou. Do pão que veio lá do que? De Satanás. E os homens estão a comer. E esse pão que o diabo amassou, que veio de Satanás, o que é? É o pecado. São as coisas dessa vida que o homem vai fazendo, vai pensando que está fazendo tudo bem, está fazendo como são as coisas, vai fazendo aquilo, sem saber que está a alimentar a sua alma, está a ingerir certos alimentos espirituais para a sua alma e está a prejudicar a sua alma, está a prejudicar o seu homem interior. O seu homem interior fica completamente desfinhado, desnutrido, consequentemente a morte. Entra no estado moribundo e morre e depois acaba se concretizando no físico, não é? A morte física, se ele não, glória a Deus, se der por avisado, se não for alcançado pela graça e a verdade de Deus para ser salvo. Glória a Deus nas alturas. Percebeu? Que significa que todos os atos que os homens fazem, quer atos bons ou atos maus, acaba contribuindo para ou nutrição do homem espiritual ou desnutrição do homem que é espiritual. Percebeu? Repito, para você que não percebeu, todos os atos que nós fazemos, quer atos bons ou atos maus, sim, se você não está entendendo atos, estou a falar as ações que nós praticamos, as obras que nós fazemos, quer sejam boas obras ou más obras, acabam servindo como alimento para o homem espiritual ou o homem físico. Percebeu? Se você estivesse aqui a praticar boas obras sob a obediência da palavra do Senhor Deus vivo, então você estará a alimentar o seu homem espiritual no que diz respeito à palavra do Senhor, porque você está a praticar boas obras segundo a obediência da palavra do Senhor. Logo, você estará agradando quem? A Deus. E assim a sua alma estará sendo alimentada, sim, estará sendo fortificada. Você estará a nutrir a sua alma, o seu homem espiritual. Mas se você estiver a praticar obras mundanas, obras carnais, obras pecaminosas, gananciosas, o que vai acontecer? Você também estará a alimentar seu homem interior. Mas só que esse alimentar o homem interior, que é a sua alma, com as obras da carne, provoca a própria morte, provoca a desnutrição. Ao invés de ficar nutrido, vai ficar desnutrido. Consequentemente, a morte. O homem morre espiritualmente. Percebeu? Perece. Glória a Deus nas alturas. Por quê? Porque o homem está a nutrir o seu homem, ou então a nutrir não está a desnutrir o seu homem interior. Porque o homem está a dar alimento inapropriado. Percebeu? Como uma mãe, ou um pai, ou os pais, vamos assim dizer, que dão um certo alimento a um recém-nascido, um bebê ou criança, digamos assim, que ao invés de fazer de bem, vai lhe fazendo mal. Ao invés de nutrir o bebê, vai desnutri-lo. Tá vendo? E ele vai insistindo, dando aqui, vai insistindo, dando aqui. O filho está lá a gemer. Parece que está fazendo de bem, mas depois, no final de tudo, quando notaram, já arruinou o filho ou o bebê. É assim que acontece. Só que para um pai ou mãe cego, que não vê nada, vai pensar que está tudo bem. Estão cegos todos. Mas quem de fora que é despertado, que se der por avisado, vai rapidamente perceber que está a matar o seu bebê. Ou então ele próprio está a ingerir alimentos inapropriados, a pensar que está tudo bem, que está a fazer-se bem, que está a nutrir o seu homem, o seu corpo, afinal de contas está a se prejudicar. Quando as consequências começarem a se manifestar, pode acabar sendo
desastroso. Não haver mais cura, não haver mais lugar para restauração ou cura. Glória a Deus nas alturas. O homem físico precisa se alimentar dos alimentos físicos para continuar a ter vida fisicamente falando. Mas o homem espiritual precisa se alimentar de manjares espirituais para poder ter vida espiritualmente. E o manjar espiritual só vem única e exclusivamente de Deus. Não vem mais de um outro ser. Não existe um outro ser que possa proporcionar alimento espiritual para o homem espiritual, para a alma humana. Não existe fora de Deus. Não existe. Não existe. Que significa que todo alimento que o homem receber, que não vem do vivo Deus, é um alimento falso, que não vai fazer bem à alma humana. Percebeu? Não vai. Não vai. Glória a Deus nas alturas. Sabe por que os homens vivem de um lado para o outro, cavando um abismo e um abismo atrás de um outro abismo, caindo em buracos, em covas, e um abismo chamando outro abismo? Sabe por quê? Por causa da sede e da fome que eles têm. Mas como assim, pastor? Fome e sede? Sim. Porque o ser humano foi criado para estar ao lado de Deus. A alma humana foi criada para estar ao lado de Deus. Porque só estando ao lado de Deus, a alma humana vai se sentir saciada. Fora da presença de Deus, a alma humana não se sente saciada. Pode ingerir tudo e qualquer coisa por um pouco para tentar saciar a sua fome e a sua sede, não vai conseguir. Não vai. A única forma de o homem saciar a sua fome e a sua sede é buscar a Deus, é buscar a presença do Senhor Deus vivo, e assim, achando a presença do vivo Deus, poderá ter a sua alma saciada. Percebeu? Poderá ter a sua alma saciada da sua fome e da sua sede. Por isso está escrito no livro de Amós, se não me engano, assim, que nos últimos dias irão vagabundos de uma extremidade à outra extremidade em busca de quê? De saciar a sua fome e a sua sede. Porque estarão com sede e fome, sim, mas não de pão nem de água, mas sim da palavra do Senhor Deus vivo. Então, se está se falar fome e sede da palavra de Deus, significa que essa palavra é água e é pão, é comida e é bebida. Obviamente que sim. Por isso eu citei o texto bíblico que diz que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? De Deus. Significa que a palavra que sai da boca de Deus é comida e também é bebida para todos aqueles que crerem. E Jesus mostrou que o que é isso? Palavra que sai da boca de Deus é o seu corpo e o seu quê? E o seu sangue. Seu sangue, verdadeira bebida, seu corpo, verdadeiro pão, verdadeira comida. E os judeus carnais não entenderam isso, ficaram escandalizados, disseram: como pode ele nos dar a sua carne de comer e o seu sangue de beber? E uns disseram: isso é bruxaria, esse senhor não está bem, ele está endemoniado, esse jovem. Enfim, não entenderam, porque o homem carnal não pode entender as coisas do Espírito, não pode. Eles não entenderam em que dimensão o Senhor Jesus Cristo estava a falar aqui. Não perceberam isso. Coitados. Glória a Deus nas alturas. O homem espiritual só poderá se sentir satisfeito se achar a Deus. Por isso Jesus disse aos judeus: trabalhai para a comida que não perece, mas que permanece para sempre. Porque eles estavam mais preocupados em trabalhar, em se ocupar, nos seus afazeres humanos, em saciar o seu homem interior. Estavam mais preocupados em trabalhar
Não é proibido trabalhar para ter quê? Mantimentos. Não é proibido, mas se o homem estiver somente a pensar nas coisas terrenas, estiver somente com os seus olhos virados para as coisas materiais, só trabalhar para a sua barriga, ele estará aqui a fazer a sua barriga de quê? Do seu Deus. O seu ventre se torna o seu Deus. E a glória desse tal será para a sua confusão. Percebeu? Porque os seus pensamentos estão virados para a terra. Não é porventura esse o evangelho da falsa doutrina? A doutrina do coaching, da prosperidade, que diz que eu não conheço o céu, então eu tenho que trabalhar, tenho que vencer aqui. Sim. E no final de tudo, assim, irei para o céu. Se não vencer aqui, o que adianta passar aqui na terra como um derrotado? E ainda há doutrinas que vão mais além, que dizem: quem não vencer aqui na terra também não vai entrar no céu. E para eles vencer é ter dinheiro, sair, deixar de andar a pé, ter um carro, ter uma boa casa, ter dinheiro, muito dinheiro, coisas do gênero. Para eles esse aqui é o vencedor. Mas quem não tem muito dinheiro, quem não tem carro ou não tem casa, esse é um derrotado. Sim, esse é o evangelho terreno. E as pessoas assim lutam a todo custo, vão no embalo, embalam-se a todo custo. Para quê? Para ter dinheiro. Por isso vão fazendo até negócios ilícitos, vão entrando até em tráficos, negócios ilícitos, porque querem ter dinheiro, querem ficar ricos, porque lhes foi ensinado isso, querem ser prósperos financeiramente. Jesus Cristo. E se esquecem do mais espiritual, mais importante, que é o lado espiritual, infelizmente. E quanto mais se esforçam na carne para saciar o seu homem carnal, mais ficam debilitados espiritualmente, mesmo se alimentando de tanto pecado, tanta imundície, mas o pecado não pode saciar a fome e a sede da alma humana. O que acontece é que quanto mais o homem vai pecando, mais vai tendo fome, vai tendo sede. Quanto mais vai pecando, mais vai tendo fome e sede, porque a alma humana tem um vazio dentro dela que só Deus pode saciar esse vazio. Só Deus pode saciar com a presença dele. Só Deus pode saciar. Oh, aleluia. Foi Deus que criou isso. Se o homem tiver a alimentar-se do pecado, ou estiver a comer o pecado, e a beber o pecado como água, comer o pecado como pão, vai se sentir naquele momento, parece que está realizado, a sua alma vai sentir aquela alegria, falsa alegria temporária, por causa da prática do ato pecaminoso. Sim, mas depois o vazio vai surgir. Por isso você vê muitos depressivos, muitos estão oprimidos, com muita depressão, muitos oprimidos, com problemas de não sei de que, de insônia, problemas de não sei de que, problemas não sei de que. É o vazio na alma, é falta da verdadeira comida. Estão doentes, porque quem não se alimenta, até fisicamente você não se alimenta durante muito tempo, sim, você vai ficar desnutrido, como eu já disse, você vai ficar doente, vai perder saúde. Não estou falando dos casos que você está a jejuar na presença do Senhor. Não é disso para falar de forma normal, porque até mesmo no jejum você não vai viver jejuando sem comer, sem beber ou só bebendo água durante toda a vida. Não é possível, percebeu? Ou você não vai querer mais ou menos tipo imitar o que a apóstolo está a fazer. Para fazer o que a apóstolo está a fazer, tem que receber palavra revelada da parte do Senhor, senão você já era, percebeu? E por isso você vê o apóstolo lá, mas já no sobrenatural, porque humanamente falando não é possível um homem ficar 5 anos no caminho, 6 anos só tomando líquido. Humanamente falando é impossível, nunca existiu isso, não existe, nunca existiu. Então aí já é algo sobrenatural, e é algo já sobrenatural, fora do que do normal. Estou falando do mundo cristão, nunca existiu isso, nunca se ouviu tal coisa, percebeu? E você não vai dizer, não, vou imitar também. Você está morto. Está percebendo? Aliás, você nem vai lá chegar, nem vai lá, nem sequer 6 meses você vai chegar. Se chegar 6 meses até porque é favor. Percebeu? Sim.
tem que receber a revelação da parte do Senhor. Caso contrário, você sofre desnutrição, fica debilitado e acaba perecendo, como muitos pereceram. Queriam fazer jejum de 40 dias, a beber água, e não tiveram palavra do Senhor, não tiveram revelação da parte do Senhor para fazer aquilo. Muitos pereceram, para não falar uns que foram fazer em pecado e acabaram sucumbindo também. Sim, mas, glória a Deus, de forma normal, o corpo humano precisa se alimentar para manter a saúde. E quando falo de alimentar, já o disse, torno a dizê-lo, que isso é do conhecimento de todos, está-se a falar de comidas que contêm nutrientes, vitaminas, enfim, para manter o corpo saudável, físico, enfim. No espiritual, não foge a regra, não foge. Se não se alimentar, não alimentar só o homem espiritual fica debilitado, fica fraco, depois perece. Fica doente, depois perece. Percebeu? Só que antes de perecer, o que vai acontecer? Quanto mais tiver a comer uma comida, quanto mais tiver a tomar bebidas inapropriadas, mais vai sentir vontade de querer saciar aquela fome, vai se sentir mais debilitado, então a tendência é querer procurar mais alguma coisa para comer, para ver se sacia aquilo, e porque o homem já está a andar no caminho fora daquilo que é o caminho normal, já está viciado naquilo, então a tendência é ir sendo empurrado para quê? Para o precipício. Percebeu? Por isso você vê os homens estão a pecar, continuam sempre a pecar, têm o impulso para o pecado. E uns até não querem, mas estão lá, aprisionados. Para não falar que eles já estão conformados. Percebeu? E eles não se sentem saciados. Por quê? Vão se sentir saciados como? Se vai dizer o que está na alma deles, só pode ser saciado quando o homem receber ou se alimentar do verdadeiro pão, da verdadeira comida e da verdadeira água. O nosso Senhor Jesus Cristo mostrou aquela mulher samaritana, quando o Senhor Jesus Cristo disse-lhe: mulher, dá-me de beber. E ela disse: como pode, sendo tu judeu, me pedes a mim, mulher samaritana, de beber? Visto que existia uma inimizade, não havia comunicação entre os judeus e os samaritanos, por causa daquilo que eu já falei. Sim, historial. Caso do passado. E Jesus disse-lhe: mulher, se tu soubesses, conhecesses o dom de Deus, e quem é que te está a pedir água, tu lhe darias essa água morta, e entrou que ele te daria a água viva. Sim, porque a água que eu te der é uma água que vai saltar, glória a Deus, que vai fazer com que haja uma fonte, sim, de águas vivas, que vai saltar para a vida eterna. E a mulher, quando ouviu falar vida eterna, uma fonte de águas viva que vai fazer saltar para a vida eterna, ficou mais curiosa. E disse: Senhor, esse poço fundo, onde é que tens essa água viva? Dá-me dessa água, para que eu não volte mais aqui a vir tomar essa água. Percebeu? A mulher estava lá com o orgulho dela, orgulho carnal e da religião, tentando debater com o Senhor e tentando colocar também a sua inimizade à frente, o seu ressentimento. Jesus mostrou a ela que aquilo não adiantaria em nada, não resolveria o problema que ele estava a viver. Sabe qual era o problema que ele estava a viver? Do vazio na alma, da fome e sede na alma. Por causa daquilo que fome e sede, ela vivia em adultério, trocando de homem a homem. Abandonou seu marido, foi pegar um outro, foi porque já estava até o quinto homem. E Jesus mostrou a ela que ela estava com alguém, já tinha passado de 5, e com o homem com quem ela estava a viver não era marido dela. E ela ficou admirada, assustada, percebeu que estava diante de um homem de Deus. Percebeu? Sim. Ela estava a viver aquelas práticas, só estava assim porque ela estava vazia, estava faminta, estava sedenta da verdadeira palavra, da verdadeira comida. Oh, aleluia. Então ela, no vazio dela,
Pensava que quanto mais ela vivesse a prática do pecado, iria se sentir saciada. Não é isso que acontece com os homens hoje? É o que acontece nos nossos dias. Os homens, quanto mais praticam o pecado, aparentemente, quando ele praticar, sente que está realizado o seu desejo, mas de repente vai sentir novamente o vazio, vontade de voltar a praticar o mesmo ato, ou até pior do que aquele. E assim vão praticando pecados em cima de pecados. Por causa de quê? De vazio. Para não falar aqueles que já estão perturbados. Vazio, fome e sede de Deus. Glória a Deus. E Jesus mostra a mulher que ele tinha uma água, que se a mulher desse aquela água morta ao Senhor, entrou com o Senhor e daria água viva. E assim ele nunca mais teria sede. Mas a sede que o Senhor estava se referindo não era sede física, sede espiritual. Porque o Senhor olhou para ele que ela estava sedenta espiritualmente falando. O seu homem espiritual estava desnutrido, senão mesmo já moribundo, ou mesmo morto. Ela precisava saciar o seu homem espiritual, aqui é a sua alma, com água viva e com pão vivo. Precisava. Por isso assim, ela teria parado de praticar os atos pecaminosos que ela vivia praticando. Que ela pensava que ele estava a fazer bem, mas ele estava a fazer mal. Percebeu? Que Jesus tinha água viva. Glória a Jesus. Água viva e o pão vivo. Aleluia. Mas ela precisava fazer alguma coisa. Ela precisava renunciar. Ela precisava tomar a atitude de abandonar, glória a Deus, aquela conduta, aquele caminho errado, e assim abraçar o caminho da verdade. Porque só assim poderia, glória a Deus, começar a experimentar o que é beber das águas vivas, da fonte das águas vivas que viriam a chorar ou brotar dentro dela. Para se cumprir também o que o Senhor disse: quem crê em mim, como dizem as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Louvado seja o nome do Senhor. Então saiba disso, meu irmão, minha irmã, que, glória a Deus, o homem, para além de se alimentar no seu físico, para além de sentir sede física, fome física, também sente sede espiritual, porque tem o homem espiritual que é a alma, e ele não se alimenta, nem bebe bebidas físicas, sumos físicos, água física, não, mas sim bebidas espirituais. Bebida espiritual, comida espiritual. E a única comida e a única bebida que pode saciar a fome e a sede da alma humana é a comida celestial. A comida, não aquela que os israelitas comeram no deserto, maná, mas ainda assim pereceram, mas sim a comida que vem do Pai Celestial. A comida que o Pai Celestial selou. E a comida que o Pai Celestial selou é Jesus Cristo de Nazaré. E nós comemos essa comida, glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo de Nazaré, comemos essa comida, essa carne e esse sangue. Bebemos, glória a Deus, desde o momento que nós cremos, desde o momento que você creu de todo o seu coração, em espírito e em verdade, então você já comeu e já bebeu desta comida e dessa bebida. Oh, aleluia, sim. Mas vai importar que você continue firme, que você continue a seguir o Senhor, que você continue a marchar para ir saciando, ir bebendo, ir comendo, glória a Deus, e assim nutrindo o seu homem espiritual. Depois chega uma fase que você já não vai ter mais desejos carnais, desejos do mundo, desejos do pecado, desejos de viver a prática pecaminosa. Por que os homens têm isso? Os homens têm isso porque isso mostra que o seu homem interior ainda tem aquele vazio. Significa que aquele vazio ainda não foi preenchido no seu todo. Significa que o seu homem interior ainda está sedento. Percebeu? Porque existe a sede pelas coisas de Deus e existe a sede pelas coisas mundanas, coisas carnais. Quando a sede pelas coisas mundanas, coisas carnais, é maior pela sede das coisas de Deus, então a sede pelas coisas mundanas
vai acabar se sobrepondo. E você vai viver mais a prática do quê? Do erro, do pecado, da imundície, do que a prática da verdade. Por isso tem que se esforçar o suficiente para que haja mais sede da vontade de Deus, em fazer a vontade de Deus, em ter o prazer, glória a Deus, nas coisas de Deus, do reino de Deus, do que em ter prazer nas coisas da prática mundana, do pecado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. E como é que eu farei? O que eu farei para poder ter essa fome, essa sede de Deus no meu coração? Peça a Deus. Peça. Quando você tem fome, o que você faz? Ou então vamos dizer, quando o bebê, a criança tem fome, o que dizem? Até um ditado já popular que tem chegado, que bebê que não chora não quer, não mama. Então chore na presença do Senhor. Chore na presença do Senhor Deus vivo. Quando você chorar, não chore por uma outra coisa. Faça aquilo que Jesus aconselhou às mulheres filhas de Jerusalém. Oh, mulheres de Jerusalém, filhos de Jerusalém, por que vós chorais? Chorai por vós mesmas, pelos vossos filhos, pelas vossas casas. Sim, porque dias virão em que começareis a dizer: bem-aventurados os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Sim, glória a Deus nas alturas. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Percebeu? Jesus fala àquelas mulheres para que elas chorassem pelas suas próprias vidas e não pela vida dele. Porque ele ainda disse: se ao madeiro fresco fazem isso, o que será do madeiro seco? Percebeu? Glória a Deus nas alturas. Então você precisa chorar. Senhor, coloque em mim a tua fome, a tua sede. Vem saciar, Santo Deus, esse vazio que há em mim. Porque é um vazio muito grande em mim. E eu estou a perecer, estou a morrer. Senão mesmo já estou morto. Ou então estou no estado moribundo. Porque eu tenho me alimentado das coisas do mundo. Por exemplo, quando você fica, glória a Deus, assistindo novelas, aquelas coisas do mundo, você se enche mais dessas coisas, que ocupa e gasta mais seu tempo nessas coisas. E sabe o que acontece? Você está a alimentar ou está a encher o seu homem espiritual dessas coisas mundanas. O que é que depois vai surgir na sua vida espiritual? Grande fraqueza. Você vai refletir aquilo que você ingeriu. Porque nós somos o reflexo daquilo que nós ouvimos diariamente, aquilo que nós, glória a Deus, consumimos diariamente. Se você diariamente consome músicas mundanas, está sempre ouvindo músicas mundanas, quando você abrir a boca, você vai cantar músicas mundanas. Você deve ter, uns até se concentram quando estão no meio, na igreja, no meio de outros irmãos, se concentram. Para quê? Para não se desconcentrar e assim acabar cantando música mundana. Sim. Há pessoas que fazem isso. Mas só que depois, como nada é encoberto que não se descoberto, nem oculto que não se revelado, quando mesmo a sua está na sua distração, está a cantar música mundana. Eu já vi pessoas assim. De repente, a sua estação está a cantar aquelas românticas lá dos Zezé de Camargo, dos Lucianos, dos Leonardos. E ele próprio assusta, está a cantar uma música mundana. Ou então, quando estiver a passar lá de onde está a tocar aquelas músicas, como diz o apóstolo, bunda rija, assusta só o irmão ou a irmã, está mexendo, sente aquela, tem que se conectar, tem que se esforçar para não ficar a extravagar, como uma senhora havia dito, isso acho que 2011, uma coisa dessa. Após foi pregar numa igreja, fomos todos, eu também havia ido, e a senhora também foi. Começaram a cantar, ela ouviu as músicas que estavam a cantar, e ela sentiu vontade já de começar a extravagar, a dar aqueles toques de sangue de Jesus. Mas por causa do apóstolo, ele teve que se concentrar e disse: não dá, se eu fizer isso, vou escandalizar, não sou homem, também está o filho dele.
E as pessoas, então, se concentrou. E quando saímos de lá, não sei se é pelo caminho no outro dia, ela acabou falando ao apóstolo. E o apóstolo disse: esse é o mundanismo, o mundo ainda está dentro. Queria já extravagar, aqueles toques, sabe? Aqueles toques. o toque. Só o sangue de Jesus. Percebeu? Por quê? É a sede e a fome do mundo que ainda está lá na alma, que está a clamar. Por isso assusta só o homem, às escondidas, como nos dias 24 ou 25, ou dia 1 de cada ano, os homens bebem, se embriagam. Deus vai entender. Ou uns até não dizem para Deus vai entender, mas pronto, aquela pressão, não, é muito normal, porque não sei o que, é final do ano, primeiro porque não, champanhe, mas isso não, bebe lá um pouquinho. Champanhe, quando assustar, vai ouvir sabe aquele próprio capeta em pessoa, que vai pegar mesmo um pouco de vinho, um pouco de cerveja, um pouco de whisky, e vai entulhar e vai beber. Quando se assustar, já está bebendo. Bebidas alcoólicas. Muitos no dia 25 ou 24 se embriagaram, beberam. Bebidas alcoólicas. Beberam. No dia 1 a mesma coisa. Que Deus vai entender. Deus vai entender? Não, Deus não vai entender nada. Nós é que temos que entender Deus. Ainda que sejamos tão pequenos em tudo, e com tamanha dificuldade para compreender Deus, mas ainda assim temos que nos esforçar o suficiente, pedindo a ajuda do Senhor, e Ele vai nos ajudar, porque Ele está pronto, bem disposto para nos ajudar. Percebeu? Então é necessário pedir a Deus, chorar na presença do Senhor. Senhor, tira essa fome, essa sede do mundo, das coisas do mundo. Coloque em mim tua fome, tua sede, e assim eu poderei, glória a Deus, viver para o teu louvor. Poderei praticar a tua vontade, a tua obra. Poderei não mais andar na carne, mas sim no espírito. Poderei, aleluia, fazer a tua vontade e realizar a tua obra, Senhor Jesus. Senhor Deus vivo, Senhor Deus eterno. Sim, vai pedindo isso, vai pedindo ao Senhor de todo o seu coração, e o Senhor vai conceder. Quando menos assustar, claro, você vai pedindo também, vai se esforçando, não é? Vai pedindo, vai se esforçando, se tropeçar, se arrependeu, rapidamente, continue se esforçando e não se entregar. Não se conforme dizer, pá, não posso fazer mais nada, Deus é quem sabe. Aí você estaria a baixar a guarda. Mas vai se esforçando, vai se esforçando. Quando menos assustar, você já conseguiu. Quando menos assustar, você tem mais vontade e mais prazer em fazer as obras, a vontade do Senhor, e realizar a sua obra, do que fazer a vontade do diabo, do mundo e do pecado. Quando eles assustarem, até aquela vontade que ainda estava lá por dentro de fazer a sua obra pecaminosa, desaparece. Isso é todo. Sim. Aquele desaparece e glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é necessário haver esforço da parte dos conservos. É necessário haver esforço. Glória a Deus. Porque nesse esforço da sua parte, você poderá ter a sua alma saciada. Você poderá ter o seu homem saciado. O homem espiritual. Glória a Deus. Você não imagine quando o homem, aleluia, se alimenta da verdadeira comida que veio do céu. Ele fica forte no espírito. Sim. Que não é um anêmico, nem também um anão, nem também um pigmeu, não, mas sim um homem forte, começa a crescer, como está escrito no livro, em Lucas, que o menino crescia e se robustecia em espírito e também na estatura. Quer dizer, no físico o menino estava a crescer, mas também no espírito estava a se fortalecer, estava a ficar forte. Ele crescia forte, que fisicamente estava forte, mas espiritualmente também, obviamente. Porque afinal de contas, se referindo a João Batista, nasceu já com o Espírito Santo. Embora é um caso excepcional,
mas por causa também da missão dele, da vocação, então Deus fez com que acontecesse aquilo. E não só a própria natureza, enfim, glória a Deus. Mas ele crescia na estatura e sabedoria. O próprio Senhor Jesus Cristo, a mesma coisa. Oh, aleluia. Assim acontece no mundo do Espírito, quando você se alimenta do verdadeiro pão e da verdadeira comida, que é a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Sim, você estará a nutrir o seu homem interior, estará a nutrir a sua alma, o seu espírito. Sim, a sua alma estará sendo nutrida e o seu espírito também estará sendo nutrido. Glória a Deus nas alturas. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor das vidas. Para terminar, se você estiver a nutrir o seu homem espiritual e ele vai ficando forte no espírito, então fraquezas não mais existirão. Ou enquanto você estiver a se fortalecer e ir buscando, mas você vai tendo vontade, desejo e sede das coisas de Deus, e assim você mais vai se ocupando das coisas de Deus, mais você vai se ocupando das coisas da palavra do vivo Deus, do eterno Deus, e assim mais você vai se desocupando das coisas mundanas, das coisas carnais. Mas você vai perdendo aquele desejo, aquela vontade das coisas mundanas, de praticar as coisas carnais. Percebeu? Porque há um contraste entre a vontade de Deus e a vontade do mundo, entre fazer a vontade do Senhor Deus vivo, para agradar ao Senhor, e fazer a vontade do mundo. Glória a Jesus Cristo. Se você estiver até mais vontade de fazer a vontade do mundo, do pecado, é óbvio que você vai ter menos vontade de fazer a vontade do Senhor. Percebeu? E se você tiver mais vontade de fazer a obra do Senhor, a vontade do Senhor, menos vontade, glória a Deus, do pecado você vai ter. Menos vontade das obras pecaminosas você vai ter. Quando nessa sua estágio, já está livre, não tem mais nada disso. Sim. Oh, aleluia. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o seu nome, Senhor Jesus. Glória a Deus. Então é necessário se esforçar o suficiente, porque os demônios também não aceitarão, nunca aceitaram e não aceitam que alguém simplesmente de dia para a noite se veja livre, largue, abandone as tais práticas do erro e assim começa logo a praticar os atos, os bons atos. Eles não aceitam do nada. Por isso é a necessidade de se esforçar. Por isso é enfrentar oposições, obstáculos. Sim. Glória a Deus nas alturas. Mas com a ajuda do Senhor, você consegue romper o obstáculo, consegue romper a barricada, consegue romper a oposição, consegue romper o ódio, a fúria do diabo, o ódio e a fúria de Satanás. E assim você consegue prevalecer. Glória a Jesus Cristo. E saciando a sua alma, a sua alma, da sua sede, da sua fome. Oh, maravilhoso Deus. A sua alma vai se regozijar. A sua alma vai se alegrar como Maria se alegrou e cantou. A minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra no Deus da minha salvação. A minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra, sua graça me alcançou. Oh, aleluia. A minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra, sua graça me alcançou. Oh. Ele me ungiu, Ele me ungiu, a consolar todos os que choram, a libertar todos os cautivos, anunciar a graça do Senhor, anunciar a graça do Senhor.
vem sobre nós. Fogo santo, vem sobre nós. Fogo santo, 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 vem sobre nós. Fogo santo, vem sobre nós. Fogo santo, 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 santo. Oh, aleluia. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra no Senhor, meu Deus. Aleluia. Entendeu, meu amado irmão, minha amada irmã? Glória a Deus. Você tem uma alma, e essa alma é espiritual, e ela precisa ser alimentada não com as bolotas dos porcos. As bolotas dos porcos é a falsa doutrina, não com o pecado. Uns estão sempre a ingerir o pecado, como água, como comida, como pão, e estão doentes, estão mortos, enfim. E uns estão a ingerir bolota dos porcos, falsa doutrina. Porque bolota dos porcos é uma falsa doutrina, um falso alimento, é o alimento para os porcos. Como na parábola do filho pródigo, que foi desbanjar o dinheiro, saiu da presença do pai, quando o dinheiro, a riqueza toda acabou, agora se achou uma extrema miséria e teve que ir parar até um certo senhor que cuidava dos porcos, tinha muitos porcos, e pô-lo a trabalhar lá no curral dos porcos, a cuidar dos porcos. E diz a Bíblia, nem lhe davam de comer. Ele tinha que aproveitar aquelas bolotas dos porcos. Bolotas dos porcos são um tipo de frutas, ou frutos que se dão para os porcos, não sei se ferviam ou não ferviam. E ele tinha que aproveitar um pouco daquilo para quê? Para tentar matar a sua fome. Estava mal. Percebeu? Alguém que era rico, chama milionário, porque tinha um pai bilionário, fugiu, pediu a sua parte da herança e o pai dele foi desbanjar. Não aceitou o conselho do pai. E esse é bolota dos porcos hoje, é a falsa doutrina. Muitos estão a se alimentar das bolotas dos porcos. Quem são os porcos? Demônios. Comida dos demônios. Seres humanos já comeram comida dos demônios. Porque quem apacenta os porcos é o pastor do diabo. É o pastor de Satanás. Apacentando os porcos. Percebeu? Agora é bem verdade que é possível que um homem de Deus seja apacentado um rebanho que ainda não se tornou ovelhas. Um rebanho onde há cabritos, há porcos, onde há bodas, mas com a mensagem da cruz e fazer isso que eu estou aqui a falar, as pessoas crerem, vão deixar de ser porcos, vão deixar de ser bodas, vão deixar de ser cabras e vão se tornar quem? Ovelhas. Vão se tornar ovelhas. Aleluia. Recebendo um novo coração e novo espírito. Glória a Jesus Cristo de Nazaré. Mas se não derem crédito, permanecem como porcos, infelizmente. E o diabo, como é aquele que nós sabemos que vem para matar, roubar e destruir, não sei o que teria pensado que não fosse ou que não seja roubar, matar e destruir na vida daquele que estiver a servir, que estiver a buscar, a fazer a vontade dele. Mesmo a fazer a vontade dele. Aliás, a vontade mesmo dele é essa, é matar, roubar e destruir. Quem estiver a fazer a vontade dele não vai esperar mais nada senão o salário dessa vontade de Satanás, que é o pecado. Consequentemente, a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, muitos estão a se alimentar das bolotas dos porcos. Percebeu? Pastores das bolotas, pastores de Satanás, apacentando um rebanho de porcos e aí se alimentando das bolotas dos porcos, infelizmente. E uns estão a beber águas lamacentas, águas sujas,
como é que vão ter saúde? Como é que vão viver? Estão mortos. Se alguém estava vivo, então já está moribundo. Se não despertar o mais rápido possível, vai permanecer morto. Infelizmente. Vai permanecer como cadáver. E muitos estão a se alimentar, estão a comer palhas, pensando que aquilo é pão vivo, pensando que é trigo. E diz a Bíblia, o que tem a minha palavra com a palha? Ou o que tem o trigo? A palha com o trigo? Não tem nada a ver. Uma coisa é trigo, outra coisa é a palha. Pessoal, uma coisa é a palavra de Deus, outra coisa é outra coisa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do vivo e eterno Deus. Glória a Jesus Cristo. É necessário perceber isso. Sim, é necessário perceber. Glória a Jesus Cristo. Porque percebendo, você não vai se deixar mais levar, enganar. Você não vai mais se deixar levar porque B, porque não sei o que, não. Mas porque você creu de coração no Senhor Jesus Cristo, sim. E Ele assim, glória a Deus, quebra as muralhas, as cadeias, aleluia, e faz com que haja vida onde não há vida, onde há morte. Faz com que haja libertação onde não há libertação. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Amém. 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 Será que estão aí? Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém, 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 amém. Glória. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Maravilha. Glória a Jesus. Amém. Amém. Sei que uns se calhar estão no local de trabalho, outros já estão a se aprontar, outros se calhar estão adormeceram, mas prontos. Creio que a mensagem está a ser gravada. Glória a Jesus. E ela será disponibilizada no grupo para os demais também poderem ouvir. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor das vidas. Então é isso, meus irmãos. Temos que entender isso. Temos que saciar o nosso homem interior, a alma humana, com as coisas concernentes ao reino de Deus. E uma coisa que eu não poderia deixar de falar é que quando você vem para a palavra de Deus, por favor, desligar seus microfones. Quando você vem para a palavra de Deus, glória a Jesus Cristo. Quando você vem para a palavra do vivo Deus, você precisa se ocupar da própria palavra de Deus. Por quê? Porque toda pessoa que está no mundo não está neutra, não. Ela está ocupada e também se ocupou de alguma coisa que é do mundo. Percebeu? Então, se você creu em Jesus, você veio para Jesus, ou vai para Jesus, você precisa se desocupar, se esvaziar de tudo que é do mundo e se ocupar do quê? Das coisas concernentes ao reino de Deus. Se desocupar do mundo e se ocupar de Deus ou de Jesus. Percebeu? Porque se você tentar se desocupar ou se desocupar das coisas do mundo, se esvaziar das coisas do mundo, e não se ocupar das coisas de Deus, vai conseguir aquele vazio da alma, vai clamar novamente e vai tentar falar bem forte nos seus ouvidos. Vai ouvir, volta, para não falar bruxos que começam tocando a corneta de noite, dançando de macumbaria, de bruxaria, a invocar o nome, ou o seu nome, para que você possa voltar. E muitos voltaram. Começa a assustar o homem que estava firme, de repente já não está aparecendo mais nos cultos. Aparece de vez em quando, sempre com a desculpa, não sei de quê, não, por causa disso, porque não sei o quê. Percebeu? Oh, aleluia. Glória a Deus nas alturas. Então é necessário fazer isso.
Desocupou-se do mundo, das coisas do mundo. Ocupe-se das coisas concernentes a Deus. Ou até mesmo não quisendo ocupar das coisas concernentes a Deus diretamente. Sim. Porque implicaria, glória a Deus. Aleluia. Sim. Oh, aleluia. Uma outra, glória a Deus, um outro procedimento, ou seja, você desocupou-se das coisas do mundo, desocupou-se das coisas mundanas, e não precisa se apegar, precisa se ocupar. Porque se você permanecer assim, tenta desocupar-se das coisas do mundo e não se ocupa das coisas de Deus, sabe o que vai acontecer? Você depois vai sentir saudades. Quando a saudade bater muito forte, de repente o diabo vai apresentar alguma coisa do mundo e você vai sentir o impulso e você vai voltar novamente a se ocupar daquelas coisas. Quando mais assustar, você já voltou no caminho do passado. Percebeu? Sim. Por isso a parábola que Jesus conta acerca dos espíritos imundos, que quando são expulsos do corpo de alguém, saem, ficam nos ares, ou ficam no ar, o espírito imundo. E ele fica lá, depois de um tempo ele diz consigo mesmo, volto para a minha casa. Ele vai voltar, vai vir espreitar, vai ver que a casa está vazia e adornada. Quer dizer, o homem se desocupou, a mulher se desocupou das coisas do mundo. Porém, não se ocupou das coisas concernentes ao reino de Deus. Não recebeu. Deus não foi saciado com a palavra viva, com a água viva na sua alma. Está lá aquele vazio. E ele sente o vazio lá na alma. Mas ainda assim também não se esforça o suficiente para se ocupar das coisas de Deus. Para também buscar, oh aleluia, a presença do Senhor para ser saciada na sua alma. Então o que acontece? O espírito imundo volta e ele vai perceber que a casa vazia e adornada, vai dizer, voltarei para a minha casa, mas não sozinho, vai mais chamar 7, com ele 8. E assim, entrando na vida daquele homem, o estado se torna pior do que antes. Se antes estava difícil, agora imagina naquele estado, se torna mais pior. Percebeu? Por isso, se você já se desocupou das coisas do mundo, você precisa ocupar das coisas de Deus. As coisas concernentes ao reino de Deus. Se você, na vida mundana, você ouve sempre música mundana, ouve muitas músicas mundanas, assistir muitas novelas, muitas coisas do gênero, assado e cozido e muito mais. Você ficava nas rodas dos esclarecedores a fofocar, a falar, viu a calça do fulano, a calça da fulana, viu não sei o que, assado cozido. Então você precisa se afastar disso, precisa se isolar, nem que você fique sozinho, nem que você ande sozinho ou sozinho. Sim, vale a pena assim do que permanecer embrulhado numa roda que no final de tudo sairá prejudicado. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Sim. Aleluia. Glória a Deus. Então, ocupando-se de Deus, ouvindo mais louvores, no lugar que você ouvia música mundana, tem que ouvir louvores. No lugar que você lia mais coisas mundanas, ler a Bíblia. No lugar que você estava mais lá distraído, assistir televisão, vai ler a Bíblia, vai louvar, vai orar. No lugar que você estava lá mais a fofocar, a falar mal dos outros e coisas do gênero, você vai investir aquele tempo para buscar a quem? Ao Senhor. Glória a Deus. Quando mesmo você está, parece que você não está fazendo nada, mas está a fazer grandes coisas. Glória a Deus nas alturas. Quando mesmo você está a fazer grandes coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de forma rica e poderosa em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, só estaremos juntos por volta da meia-noite em diante. Vejo que às quartas-feiras, após ter feito live, às 19 horas, no YouTube, Facebook e Instagram. Então, às
Da meia-noite em diante estaremos livres para buscarmos a face do Senhor, vivo Deus. A face do Senhor Deus eterno. A face do Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia. Glória a Deus. Faça isso e você verá Deus agindo na sua vida. Faça isso e você verá o poder de Deus na sua vida. Façamos isso e assim o desejo pelas coisas mundanas vão desaparecer e vai surgir o desejo pelas coisas de Deus. Você pode pedir para Deus colocar fome e sede pela sua palavra em você. Glória a Deus. Você pode pedir a Deus, para Deus, glória a Deus, conceder, aleluia, conceder em você a fome e a sede da palavra dele, que é o pão vivo que desceu do céu. E assim ele saciar você com água viva e com pão vivo, para que você nunca mais prove a morte, para que você nunca mais prove aquilo que vem do mundo, mas sim provar aquilo que vem de Deus. Provar aquilo que vem do vivo Deus, aquilo que vem do eterno Deus. Glória a Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, rico poderosamente. Posso ouvir um amém? Glória a Jesus. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, então vamos terminar a nossa reunião. Deus abençoe mesmo a todos. Obrigado a Yolanda, obrigado a Nela Lopes, obrigado a Tânia Caetani, para o pastor Feliz Mar Bento, para o pastor César Emílio, para o pastor José Augusto, STN, SJ, obrigado a Yolanda, Estefano Pascoal, o irmão Zacarias Manuel, obrigado a Helena Pacheco, irmã Adriana, obrigado, então irmã Ângela José, Augusto, sim, glória a Jesus, Ângela, deixa eu que esteja bem, Ângela, Antônio, louvado seja o nome do Senhor. Onde é que está o nome fugindo, né? Onde é que está o nome que eu estava lendo? É mesmo Ângela José Augusto, né? Helena Lelis, irmão Zacarias Manuel, eu estava lendo o nome. Adriana, Ângela José Augusto, Antônio F. Quanga, Beto Canengue, Carla Tito, Cristina Tito, glória a Jesus. Então, a Vera Obreira Elizabeth, irmã Carla Tito, glória a Deus. Fátima Reis, Francisco Ungido, Francisco, Gina Pataca, Isabel Mendes, Maria Alto Garças, irmã Maria, seu marido já voltou, Maria Teresa Moraes, Marlene Pinheiro, Noêmia Paca, glória a Deus, obreiro Enoque Saurimo, obreiro Enoque, saudações para o pastor Augusto, diga que tenho saudades dele, nunca mais vi ele aqui no grupo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Obreira Helena Pacheco, Patrícia Moraes, mamãe Maria Teresa Moraes, mamãe Maria, Virgínia Guerra. Será que é obreiro Virgínia? Zoom. Esse Zoom quem é, afinal de contas? Glória a Deus. Não é um do Sinfonal, não é? O Zoom. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Não é que eu tenha medo do Sinfonal. Não é isso. Aliás, já enfrentei situações mais difíceis que dava para fugir, para o pastor Loi. Está aí para o pastor Loi. Situações que dava para fugir não é mais para trás. Mas eu não fugi. Se lembra lá da Quinta Rita, não é?
depois do programa da rádio, que após foi profetizar contra o ex-presidente. Até os que iam lá para a igreja tinham medo, tá vendo? Iam para a igreja, mas tem que olhar nas laterais com receio. E nós vimos coisas com o apóstolo que até preferíamos não falar. O apóstolo diz, olha, é melhor não comunicar isso a ninguém, nem ao teu amigo Panzo Fales, nem a ninguém, senão ninguém mais vai vir aqui nas reuniões. Víamos cada coisa de noite aí, mas estávamos lá. E o mais caricato, depois o apóstolo saiu, foi no Zango. Eu fiquei lá sozinho. Tá vendo? Fiquei lá sozinho. Não fugi. E os homens do Sim foram lá. Glória a Deus. Aleluia. Isso é muito verdade, meu pastor. Não percebi. Isso é muito verdade. Eu era um deles a fugir. Mas sou... Meu Deus. E aquele coordenador também que ficava aí a ameaçar as pessoas, esperando as pessoas, ficava lá em frente do portão dele, a controlar as pessoas que iam à igreja, como era nosso vizinho, o Mampuia, para ameaçar as pessoas. Que nada, vocês vão ser todos presos. Vão ser todos presos. Seus não são o que. Sou sangue de Jesus. Mas graças a Deus, nós não desistimos. Os Joaquins, os outros, aproveitaram, já que a oportunidade é para, ainda bem que o homem vai para o deserto, vamos aproveitar e dar o gol, tirar o pé. Coitado deles, pensaram que se livraram ou tomaram a melhor opção, fizeram a pior das opções das suas vidas. Glória a Deus. Então, quando eu falei se é do Sinfo, aqui o Zoom não tem o nome, só está o nome Zoom, não significa que eu tenha medo, não. Fui apacentar a igreja lá do 6, sim. Circular, passaram os homens do Sinfo, tentar fazer a confusão, tentar ameaçar o outro. Foi lá contar o suposto pastor pentecostal. Pensou que eu ia ter medo. Ele disse, já sabe, de noite, né? O culto estava a decorrer, o rapaz Toninho estava a orar, e eles lá fora diziam, olha, pastor, tem alguém lá que quer falar. Que só saiu a ver os homens que estavam lá fazer confusão, que diziam que já haviam pagado o lugar, não sei o que. E vem comunicar até ao comando municipal, para que fosse lá o comandante, comunicaram não sei o que, mandaram a notificação por aí lá, a comissão do bairro. Eu disse, eu vou à comissão do bairro, tá maluco? Não fui lá. Não, o pastor líder. Qual é o pastor líder? Eu disse, vocês querem estar com o pastor líder? Vão lá na sede, tá? Vão lá na sede onde está o pastor líder. O pastor tem que ir lá. Não. Também não vou lá, tá maluco? Nunca cheguei de lá. Houve vezes que passaram por lá, portas fechadas, deixaram a notificação por baixo da porta. Eu vi a notificação convocatória, não sei o que, a passar não sei o que. Eu disse aquilo com vocês, não fui lá. E estava passando de noite, o outro sabe, nós, não sei o que, o pastor, não sei o que. Somos mesmo lá do sistema, já sabe mais o que eu estou querendo dizer. Eu disse, eu sei o que você está querendo dizer, mas eu não quero saber. Eu quero lá saber. E quando viram que eu estava duro, eles assim disseram comigo, essa aqui, por isso, claro, por isso até os bruxos começaram a dizer, essa é como o pai dele, essa é semelhante ao pai dele. E assim começaram a tentar vir atacar no espírito, fizeram pior. Aquele mesmo suposto pastor também, por essa que é engapa, eu vi no espírito todos eles tentaram vir me atacar, deles boa de surra. Não brinca então, não brinca. Eu apareci com um kimono, estava aqui, aquele kimono, né? De indivíduos que bem treinados na arte marcial. Então tem um grande mestre, bem treinados na arte marcial. Eles dei bué de Kataguruma, Oshimata, bué de Kakatoshi.
Como... essa coisa de artes marciais é coisa 100% espiritual. Tirando o mundo do espírito para o físico. Eu vi na visão deles, uns que tentaram, quando perceberam que outros já estavam mortos, outros ficaram mais espertos, fugiram. E uns que não pereceram mais, bem neutralizados. E um daqueles era o tal suposto pastor Peteca, que estava ali tentando fazer confusão. Olha, desde aquele dia, quando assustei, ele passou, foi até lá e me saudar. Mas a sair do quê? Do posto, do centro médico, apanhar soro, porque apanhou uma crise. E ele foi no posto médico, eu estava de pé lá, no portão da igreja, porta aberta, tarlinha, e ele passou, parou o carro, desceu, foi lá me saudar, boa tarde, pastor. Sei, pastor, não sei, já sem mais aquela arrogância. Ele disse, levaste, seu sacana, apanhaste, vem mais brincar. Está a pensar que aqui está lá um gato, miau, miau, que é isso? Como então? Desde aquele dia, nunca mais, só andava já passar, quando tivesse a passar já a conduzir, só fazia um sinal, então, a brincar o quê? Está a pensar que está aqui um pastor dorminhoco para apanhar as patas, vamos lá atacar, vamos lá atormentá-lo, vamos dizer, que é isso? Um homem que dorme de joelho, está sempre de joelho, quebra, apanha sono mesmo lá no quebra, quando assustar, quebra. Como então? Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. E esse queima. Estou a falar de oração. É uma das formas também de você se ocupar de Deus, de você saciar a sua fome, a sua sede. E a mais forte, uma das mais fortes, jejuando também, sobre a obediência à palavra do Senhor. Quando mais assustar, você se torna um homem forte, nutrido. Como na visão do Francisco Ungido. Francisco Ungido, Francisco me deu graça quando contou esse sonho. Eu já sabia, não é porque eu vi da boca dele, não. Estava sendo perseguido, o rapaz estava sendo perseguido. Ele a fugir, era já para lhe matar, não sei se era para lhe matar ou lhe apanhar, dar um boi de cantabalas, ok? Mas para a sorte dele, quando assustou, só está vendo uma mão bem grande. A mão ele tirou do chão, ele colocou no teto. Mas até olhar por lá no ar, estava só bem alto, quer dizer, a altura mais do que das casas. A mão ele pegou e pôs lá no teto, para os inimigos vinham para tentar agarrar. Com katanas, não sei se é paus ou katanas, ok? E ele assustou, está vendo um gigante bem grande, mais alto do que as casas, está lhe tirado lá do chão, está lhe pôr no teto, tá? E os indivíduos, quando viram isso, começaram a fugir todos. Correram. E ele estava a olhar lá em cima para ver a cabeça, estava a cabeça bem distante. O Francisco ainda está aí? Ou já saiu? Francisco Ungido. Francisco. Sim, mestre, tô sim. Não foi você que me contou esse sonho ou visão ou sonho? Não foi você? Se fosse hoje, sim, foi na fase em que o pastor ainda estava vivendo aí no Chimuco, naquela casa aí. É incrível. No Miru? No Miru? Sim, no Miru. Mas na visão parecia mesmo, era mesmo para me matar. Mas só que eu achei estranho, que eu entrei num beco onde só havia entrada. E tipo, uns entraram na entrada, outros, não sei, de repente apareceu também uma saída, mas só que na saída teve lá também outros, quer dizer que eu estava no meio. Mas só que por cima dos dois tetos apareceu um homem. Não adianta mencionar aqui o nome. Só sei que me puxou assim do beco, me colocou por cima dos tetos. E os homens ficaram confusos. Mas não tem saída aqui. É um ser humano, não entra na parede.
como é que é possível? Quando eles olharam assim de lado, nem conseguiram ver, só começaram a se pôr a correr, a gritar à toa. E eu, quando olhei assim em cima, vi o rosto do homem, eu falei, meu Deus, esse homem é assim tão gigante. Só se via um pouco o rosto, mas Deus permitiu com que se visse o rosto, mas a altura da pessoa, eu não sei se parecia que aquilo era céu, era mais alto que os prédios, era mais alto que os postos de energia. E o tamanho do braço, não sei se na minha altura se tirava quantas, se fosse para cortar o braço, não sei se seria quantos corpos, quantas alturas do meu corpo. E era incrível. Quando eu saí, eu falei, não vou comentar com o mestre. Aquilo é incrível, é incrível. Glória a Deus. Falando, aquilo não se vê, só pode ser Deus a te mostrar aquilo. Com certeza. Glória a Deus nas alturas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Eu havia tido uma visão. Glória a Deus. Sim, obrigado, Yolanda. Deus está no controle. Obrigado, perguntou se foi uma experiência viva. Sim, foi uma experiência, um sonho, uma visão que o irmão Francisco havia tido. Eu quando estava a falar disso, lembrei-me, né? Não tinha premeditado, né? Aliás, glória a Deus. Eu estava a falar de um litígio que houve quando eu fui apacentar uma igreja, naqueles lados, lado 6, em 2016. Glória a Deus. O lugar que havíamos alugado ou arrendado estava em litígio, que nos fez até sair de lá também. Entendemos que não era da vontade do Senhor e que o tempo também não tinha chegado. Sim. E aquilo depois influenciou, despoletou outros escândalos que fez até a igreja ficar vazia. A igreja já estava cheia, muitas almas, muita gente, pessoas a saírem de outras igrejas, irem até lá, até a igreja do Joaquim. Aquele que era o adjunto tinha fugido, tinha se rebelado. Muitos dos membros deles fugiam lá da igreja dele e estavam aí lá, discípulos, e iam participar do culto. Sim. Porque a fama começou a correr. O mover de Deus era incrível. Grande manifestação, já naquela altura, grande manifestação do poder de Deus. As pessoas sentiam, tanto na palavra, na adoração, em tudo. Eu me lembro até hoje, uma moça foi levada a partir da casa dele, a lhe levarem assim, no que é do... Tipo, né, as pessoas a pegar, pega. Uma moça já grande, ela chorou, levaram, mas o que é que se passa? Só está se queixando de dor de barriga, está doente, está a gemer, a gritar. Tentaram fazer o possível, nada. E eu pus a mão na barriga dela. Em nome de Jesus, sai, seja livre. Olha, todo mundo assustou, eu vi, ficaram assim assustados. Isso é feitiço ou o que é? Ficaram assim, olhar para mim todos. A moça que veio sendo levada as mãos, de repente ficou de pé, estava boa, já alegre, voltou a andar. Mas o incrível que pareça, nem ia mais à igreja. Aliás, naquela altura passei, nem me lembro se tinha ido, foi, passei depois 2 vezes, uma coisa assim, desistiu. Tá vendo? Mas os milagres aconteciam com naturalidade. A unção estava lá a fluir. Glória a Deus nas alturas. Mas como não era ainda tempo do Senhor, por isso, aquilo todo depois evaporou. Sim. Eu próprio também entrei no deserto. E a própria igreja também foi fechada, enfim. E tivemos que tirar as rédeas de lá. Ou as redes. Louvado seja o nome do Senhor. E quando saio de lá, vou viver no outro bairro, adjacente mesmo aquele bairro 6. Para quem conhece o bairro 6, bairro Miru. Miru está conectado com outro bairro que é o Chimuco, onde estava a sede, onde nesse caso está o pastor Panzo. E o bairro Miru onde eu estava. E nessa época que o rapaz disse havia tido esse sonho. Mas eu próprio, quando ainda vivia lá, também tive um sobre aquele bairro onde eu estava a viver, esse mesmo Miru. Estava lá a viver com a minha esposa.
é um bairro que foi construído por cima do quê? Do cemitério. Aquele bairro mesmo aí, principalmente aquela área onde eu estava, toda aquela área onde eu estava foi cemitério. Os que conhecem isso podem confirmar para o pastor Loi, para o pastor Adérito, que também tem esse conhecimento, que eu viveu naqueles lados também. Sim, o próprio Francisco também. Foi um bairro que foi construído por cima do cemitério, porque havia um cemitério aí, nos anos 90, aquela área era cemitério. Exemplo vivo, eu me lembro, o meu pai foi enterrado naquele mesmo cemitério, nos anos 90. E aí aconteciam muitas coisas, quando as pessoas começaram a viver naquele bairro, eles viam maravilha, viam fantasmas. Eu próprio, uma vez, na aula, numa das escolas que havia se abrido mesmo naquele lado, sim, que é o diretor da escola, o dono, nesse caso também, chamava-se Mona. Nós, em plena aula, só assustamos um jovem, entrou lá no quintal, assustado, apavorado, a contar que ele estava lá na rua, de repente estava passando uma moça muito linda, parou a moça a conversar. Quando me assustou, a moça com quem ele estava a conversar virou esqueleto. Esqueleto, só assustou um esqueleto à frente dele. E ele, perturbado, saiu de lá a correr. Tá bem. E por causa daqueles acontecimentos, começamos a ser dispensados mais cedo. O horário normal de saída era 21 horas, mas antes das 21 horas já nos dispensa 19, 20, máximo já nos mandavam ir para casa. Havia vezes iam até 19 horas. Houve até professores depois começaram a faltar, já nem apareciam. Começamos a ter já algumas cadeiras com muitas lacunas. Começamos a ouvir muitas histórias. Então todos que estavam vivendo naquele bairro tinham muitos pesadelos. Eu próprio, quando fui lá viver, não é que eu tinha pesadelos, não, mas as manifestações dos gatos, os gatos eram de dia e de noite. Eu bem sabia que a minha ida para aquele bairro era mesmo para a guerra. E eu depois tive uma visão que eu estava dentro de uma cova, que essa casa onde eu estava era tipo um túnel, estava aquele subterrâneo, lá por baixo, aquelas casas que ficam por baixo. Casas subterrâneas, enfim. Mas eu estava lá em guerra com quê? Com gatos bravos. Gatos bravos. Depois vi lá também até panteras. Só sangue, Jesus. E eu só tinha que sair, eu só poderia sair de lá caso eu matasse todos eles. E eu me lembro ainda, eu a lutar, taca, matei alguns, e eu quase que ia saindo, mas de repente veio um outro bem mais grande. E eu de repente tive que voltar novamente para lutar contra ela. Quer dizer, a saída de lá significa que eu havia vencido, havia matado todos eles, porque não teria saído. Porque por cima da porta tinha um agregamento, tinha que abrir aquilo, e você ainda não venceu, vai abrir como? Se aquilo tudo estava cheio de gatos bravos. E havia também até pantera, pelo que eu tinha visto, parece que a pantera era a mais grande, a última que eu tinha visto. Tá vendo? E os gatos eram de dia e de noite, você não procurava, de dia e de noite. Não é aqueles gatos que você expulsa, não faz nada. E eu, como já sabia que aquilo era mesmo guerra, por onde eu até já nem sempre me dava trabalho. Só quando eu sentia que já estava incomodado demais, eu levantava, saía e expulsava aquilo, pegava em pedra, eu que mandava fugir. Mas depois voltavam, porque aquilo era já tão casas que foram construídas por cima do cemitério, o que você esperava? Por cima de campas, nesse caso. E segundo os relatos, alguns quando começavam a construir, caboclo, achavam muitos que restos de mortais, nesse caso, aqueles que chamam de fósseis ou fósseis. Achavam naquele pôr os alicerces. Tá vendo? Mas eu sabia que a minha ida aí era para a guerra.
batalhas. Pois houve muitas, mas muitas batalhas mesmo. Muitas. Quer dizer, se eu não fosse forte, não sei o que teria acontecido. Eu teria... Parece também não vou dizer que teria acontecido, né? Mas teria acontecido, se calhar, uma coisa é isso, que só o sangue de Jesus. Mas aquilo me ajudou bastante. Eu me lembro, comecei a orar 24 horas, todos os sábados. Acho que todos os sábados, né? Sim. Todos os sábados eu orava 24 horas. Todos os sábados, durante 9 meses. Depois, associei ao jejum de beber água durante uma semana. Eu já fazia isso, não era a primeira vez. Mas associei jejum, porque eu vi aqui mesmo, tenho que orar, porque estou debaixo de uma cova. Estou no túnel, tá daí, tipo nos filmes, você entra numa casa subterrânea, você só ou sai morto, se é morto, você vai ficar lá, então, quando ele te tirar de lá, é morto. Ou você vence todos eles e sai de lá vivo. Tudo escuro. Tá vendo? Quer dizer, que significa, se eu não morresse lá, ou teria ficado lá o meu filho, ou a minha esposa. É só ver os ataques que meu filho sofria lá. Ataques terríveis, 0 horas, nós tínhamos que sair, 1 da manhã, ia correr até o posto médico porque o miúdo ficava a convulsionar. Perdia-se os sentidos. Uma vez eu tive que levantar do ar, eu gritei. Só assim que o miúdo voltou a respirar. Guerras. Os gatos, você assustava só como um certo dia. O miúdo, de repente, só assustamos. Pronto. As vistas todas ficaram brancas, se esticou. E eu fiquei revoltado e disse, não, eu não aceito cadáver aqui. Eu levantei no ar e disse, Deus vai me dar um cadáver. Isso não faz sentido, era melhor não ter dado o cadáver. Peguei, joguei nas mãos do quê? Da mãe. De repente o miúdo voltou. Começou a gritar. E os gatos lá no que a gritar. Uau! Guerra. Oh, Jesus. E um certo dia eu tive uma visão. E eu me vi. Não gosto muito de falar dessas coisas, mas Deus sabe por que estou a falar. Não sei o porquê também. E eu vi, pronto. Na visão eu vi uma mulher, vi um pastor, não, 2 pastores. Uma mulher e 2 pastores. E um desses pastores era um gigante, quer dizer, uma altura tipo de eucalipto. Estou a falar tipo de eucalipto, quer dizer, uma altura de uma árvore. Não é uma árvore qualquer, não. Mais alta do que as casas todas lá, aquelas casas do bairro, não sei o quê. Quer dizer, aquelas árvores de eucalipto bem compridas, mas ele era uma altura quase aquela, mas grande. O braço bem grande também, bem comprido e grande. Também. E estava um parente, o parente estava a tentar, ultrajar, não é? Mas só que o homem não se importava muito com aquilo que o parente estava a falar. Mas também estava um pastor, e o pastor também estava chateado com o homem que era gigante. Mas só que o homem que era gigante, na sua simplicidade, estava a falar com o pastor, porque o pastor parecia ser um bebê nas mãos do homem gigante. E eu vi o gigante, levantou porque ele, como estava assim, é muito lá distante, então mesmo que ele curvasse, não chegaria até lá. Então a única coisa que ele fez, ele baixou a sua mão, pegou ele e pôs ele assim na mão, até a sua altura dos seus olhos. Ele começou a falar com ele, para tentar dar, só que quanto mais ele falava, o pastor não entendia nada do que ele falava, mais ele escandalizava, tentava dar mais e ficava escandalizado. Por último, o homem ficou só assim, a olhar, ele falava, mas assim na mão do homem. Depois o homem pousou ele no chão.
E a mulher também é a mesma coisa. Mas o incrível é que eu vi, tipo, a mulher era mais grande do que o pastor Silvio, que a mulher tinha mais dimensão espiritual que aquele pastor. Tá vendo? Depois eu vi o gigante a se movimentar, pernas, tipo que... Tipo, enfim. Depois me lembro que a apóstolo havia me falado também de uma visão, que havia visto o mesmo pastor, era um gigante, e as suas pernas pareciam ser pilares. As duas pernas. Engraçado, né? As pernas pareciam ser pilares. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Aleluia. Glória a Jesus. Então, não é brincadeira não, meus amados irmãos. Deus verdadeiramente está no nosso meio. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, fiquem na paz, fiquem na bênção. Graças a Deus. Ontem tivemos a nossa reunião, digamos assim, na reunião da África do Sul, onde eu fui convidado. Deixa de tentar perguntar. Não gosto muito disso, mas pronto. Tentar, glória a Deus, saber da vossa parte. Pois eu estava só a me matar sozinho, como dizem nas gírias. Se eu me matei, então não estaria vivo, né? Não estaria aqui a falar com vocês. Ou então, se eu estou aqui a falar com vocês, depois de ter me matado, significa que eu ressuscitei. Ou então tenho 7 vidas. Morri, ressuscitei. Me matei e ressuscitei depois, estou aqui. Mas na verdade não é isso. Glória a Deus. Os que estiveram até nessa reunião, louvamos, cantamos, parece que 1 hora, não sei quantos minutos só a louvar. É louvar. E por incrível que pareça, a minha voz não estava assim nada tão boa. Minha voz, e eu nem que, olha, quando para o pastor Luiz Sebastião, creio que já não está entre nós, veio-me o convite semana passada, que é para o pastor louvarmos, não sei o quê, ao Senhor, e depois o pastor preferiu uma palavra acerca da adoração. Eu disse, não tem problema. Eu disse, pronto, como nunca mais exercitei, nunca mais não sei o quê, então a minha voz também anda já toda quebrada. Vou pelo menos fazer alguns exercícios durante pelo menos 2 dias. Não consegui. O que aconteceu é que eu próprio também fiquei esquecido. Só me lembrei mesmo já ontem. Mesmo ontem também só me lembrei porque quando eu abri o WhatsApp, ligando os dados, vi a mensagem dele. Tá vendo? Hoje é terça-feira. A reunião. A reunião do que da África do Sul é para louvar. Eu disse pronto. E o mais engraçado, tomei a minha speed para a pastora dele. Tomei a minha bebida, tornou até famosa. Todo mundo até hoje já fala de speed, nesse caso até speed. Esses gajos têm que me agradecer. Sim. Agradecer ao apóstolo e também a mim, sim. Porque o nome da bebida deles até chegou até no estrangeiro, pá. Chegou até no estrangeiro, bebida deles, com o nome de Speed. Quem vier aqui a Angola vai querer procurar saber onde é que vendem Speed, para beber Speed. Uma bebida energética. Enquanto que a Red Bull era mais conhecida internacionalmente. Aleluia. Glória a Deus. Mas como nós nos santificamos, então nos preparamos todos os dias. Não somos daqueles que, olha, vai cantar amanhã, vai louvar amanhã, vai pregar amanhã e hoje vai passar o dia no monte. Isso é coisa para meninos.
Claro, quem ainda é menino faz isso, mas quem já está experimentado não precisa fazer isso. Não. Eu vou ao monte para ir orar porque vou pregar amanhã ou próxima semana. Não. Isso era coisa de quando era menino. Aí sim. Não vou orar jejuar porque para ir cantar. Quem ainda é menino faz isso. Agora é normal exercitar, para aprontar as cordas vocais e cantar e pronto. Muito normal, são coisas diferentes. Mas ainda assim nenhuma nem outra consegui fazer. E eu disse, pronto, vou confiar no Senhor, vamos lá. E assim foi-se. Glória a Deus nas alturas. Foi bom, não é? Eu nem conheço. Glória a Jesus. É? As amadas obreiras, os obreiros que lá estiveram, louvado seja o nome do Senhor. O que é que me dizem? Ué. Uma bênção, Pai. Aleluia. Amém. É sempre uma bênção. Para mim, tudo que é feito em espírito e em verdade para o Senhor Deus vivo é uma bênção. As pessoas perguntam, como foi o culto? O culto foi uma bênção. Então, se nós cultuamos em nome do Senhor, não fomos lá dançar Ungula ou Sacaia, ou Bundarejo, ou coisa do gênero, fomos lá fazer a obra do Senhor, como é que não vai ser uma bênção? É uma bênção. Ah não, mas não houve uma forte presença. E para ser uma bênção é preciso que haja uma forte presença. É uma bênção. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu nem me preparei. Não me preparei, nenhuma nem outra, mas a preparação é feita diariamente. Glória a Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Fique na paz, fique na bênção, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Estaremos juntos mais tarde. Nesse caso, à meia-noite em diante. Glória a Deus. Se após não fizeram uma live ou não entrar em um dos grupos, glória a Jesus. Se simplesmente fazer a live das 19 horas, então, meia-noite vamos nos conectar. A luta continua. Porque afinal de contas, não para por aqui. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe mais um. Amém. Amém.